Olá, meus amigos, meu nome é Sabrina Zamana, eu sou advogada e sócia do Ferreira Advogados e hoje eu vou falar para você sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É muito comum nós recebermos ligações em nossos celulares, em nossos telefones fixos, de empresas de telemarketing, de bancos, financeiras e diversas outras empresas interessadas em vender produtos que muitas vezes nós não temos interesse em adquirir. Costumamos ficar até mesmo irritados com a insistência de algumas empresas que costumam ligar quase todos os dias, nos mesmos horários, e nós não sabemos nem como essas empresas conseguiram obter os nossos dados e os nossos telefones. É muito comum a transferência e a venda de dados entre empresas, e isso vem sendo coibido há algum tempo no Brasil. Já em 2008, o Estado de São Paulo foi pioneiro nessa questão. Ele editou a Lei Estadual 13.226, que prevê o Não Me Ligue. Então, desde 2008, os cidadãos do Estado de São Paulo, os moradores do Estado, podem se cadastrar no PROCON e falar que não gostariam de receber ligações em seus celulares e em seus telefones fixos devidamente cadastrados no site do PROCON. As empresas têm 30 dias para tomar ciência da data do cadastro feito por nós e, a partir de então, se elas continuarem fazendo as ligações, elas podem ser autuadas com penas de advertência e até mesmo multa por parte do PROCON. Então, isso já é uma proteção que foi feita para nós. Porém, existem muitas outras empresas que são portadoras dos nossos dados. Também prestadores de serviços, médicos, hospitais, empregadores. Os nossos dados eles estão soltos por aí na sociedade sem a devida proteção. Em virtude disso, o Brasil tem procurado editar normas que regulamentassem a proteção dos dados individuais das pessoas físicas. E seguindo a União Europeia, que em maio de 2018 na qual entrou em vigor a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, prevendo proteção para todos os dados dos cidadãos europeus e também que os países da União Europeia não podem manter relações de transferência de dados com outros países fora da União que não tivessem a mesma proteção de dados. O Brasil, então, correu para aprovar a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Em agosto de 2018, a lei foi aprovada, prevendo que ela entraria em vigor a partir de 18 meses da data da sua publicação. Porém, muito se questionou a respeito da implantação em tão curto espaço de tempo, primeiro, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria ser criada pelo Poder Executivo para regulamentar a lei. Em segundo lugar, das próprias empresas e dos profissionais liberais, portadores de dados, que teriam que se adaptar. Em virtude disso, foi editada uma outra lei, a Lei 13.853 de 2019, prorrogando a data de entrada em vigor para 24 meses da data da publicação da lei. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor agora no dia 14 de agosto de 2020. Ocorre que, em março, nós fomos surpreendidos com o início da pandemia causada pelo coronavírus no Brasil. E aí muitas empresas foram seriamente afetadas e financeiramente se encontram impossibilitadas de fazer todas as adaptações que deveriam fazer para proteger os dados das pessoas físicas que são guardados ou manipulados por elas. Então, em virtude disso, o presidente da República editou a medida provisória 959 de 2020, alterando o inciso 2º do artigo 65 da Lei Geral de Proteção de Dados, prevendo que ficaria prorrogada a entrada em vigor da lei para maio de 2021. Ocorre que como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz em seus artigos 52, 53 e 54 as sanções administrativas e as penas de multa, houve ainda um descontentamento por parte das empresas e dos profissionais liberais que precisariam se adaptar até maio de 2021. Tentando proteger essas empresas e os profissionais que detêm os dados de pessoas físicas, foi editada a Lei 14.010 de 2020, que é conhecido como o Código Civil da Pandemia, e nessa lei houve a previsão da inserção do inciso 1A ao artigo 65 da Lei Geral de Proteção de Dados para estabelecer que
as medidas punitivas da lei só irão entrar em vigor a partir de 1º de agosto de 2021. Então, houve uma prorrogação pelo prazo de 1 ano da entrada em vigor das medidas punitivas. Porém, a medida provisória 959, que previa a entrada em vigor já da implantação de todos os sistemas de segurança e das adequações das empresas, prorrogando-a para maio de 2021, ainda não foi votada. Então, se essa medida provisória não for convertida em lei até o dia 27 de agosto de 2020, ela vai caducar e a lei vai entrar automaticamente em vigor para as empresas e para todos aqueles que detêm dados de pessoas físicas. Então, estamos todos na expectativa ou não da conversão dessa medida provisória em lei e da eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados. Dito isso, as empresas elas têm que já ir se preparando, elas têm que se atentar ao conteúdo da lei, estudar a lei, pois a qualquer momento ela pode entrar em vigor e as empresas vão ser obrigadas a se adaptar e também os profissionais que detêm dados. Eles têm que deixar claro para os consumidores, para os pacientes, para os clientes, para nós, pessoas físicas, todos os direitos previstos no artigo 18 da referida Lei de Proteção de Dados. Que nós temos direito ao anonimato dos nossos dados, nós temos o direito de não querer que os nossos dados sejam vendidos, que eles sejam cedidos, que eles sejam divulgados. A gente tem o direito de requerer a exclusão do dado. O dado ele tem que ser utilizado por uma finalidade específica. Tudo isso são direitos que nós, como pessoas físicas, temos que exigir das empresas a partir de agora e também das autoridades, porque essa lei também se aplica ao poder público. O poder público também tem que proteger os nossos dados. E as empresas, tanto as empresas quanto os profissionais liberais e quanto o poder público, se eles deixarem esses dados vazar por falta de cuidados e atendimento da lei ou pela falta de implantação de sistemas de segurança, elas vão ser penalizadas e vai haver inclusive um cadastro junto à autoridade nacional que vai constar o nome das empresas que são descumpridoras da Lei de Proteção de Dados. Então, nenhuma empresa ela quer ficar maculada ou manchada e nem mesmo sofrer uma sanção pecuniária pelo descumprimento dessa lei. Por essa razão, faz-se necessário que já sejam feitas as devidas adequações. As empresas precisam ter profissionais especializados na Lei de Proteção de Dados, precisam contratar consultores, dar treinamento para os seus funcionários, instalar medidas de segurança também na área de tecnologia da informação. Então, tudo isso precisa ser feito. São gastos necessários para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Era o que eu tinha a dizer por hoje. E toda semana acompanhe aqui no nosso canal do Instagram e também do YouTube novas atualizações a respeito da legislação brasileira. Um abraço a todos.